Fala, meu querido, minha querida. Aqui um cego voltou a enxergar. Que milagre foi esse? Cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. E Rabone quer dizer mestre. Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, aqui nós temos coisas chaves nesse evangelho. Não é simplesmente a cura que Jesus faz a este cego Bartimeu. Para ele ser curado, ele teve que ter fé. Tanto Jesus fala: tua fé te salvou. E assim que ele foi curado, o evangelho dele termina que ele foi curado e começou a seguir Jesus pelo caminho, que era lá na cidade de Jericó. Então veja bem, a questão da fé é o ponto-chave. Muitas pessoas hoje em dia não têm o dom da fé. E a fé é algo muito especial. Você precisa pedir o dom da fé, porque senão a gente não vai acreditar, você não vai acreditar. Hoje mesmo no evangelho, um dia eu estava assistindo o padre e ele falava assim: olha, eu não vejo Jesus caminhando aqui, pela igreja, de parte da igreja, mas eu creio nele. Eu creio nisso porque eu preciso crer, eu preciso ter o dom da fé. Aí ele fala: mas eu vejo, claro, evidentemente Jesus na Eucaristia, mas eu preciso ter o dom para acreditar que Jesus está ali na Eucaristia. Tudo baseado no dom, na fé. Então, é fundamental a gente pedir a cada dia que Deus nos dê esse dom da fé, de acreditar naquilo que a gente não vê, que a gente não pode tocar. Muitos discípulos caminharam com Jesus, estiveram com Jesus, muitos profetas queriam ter visto Jesus, não viram, e nós, hoje aqui, nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele, nós temos essa confiança, nós temos essa crença. E veja bem, e quando Bartimeu percebeu que Jesus estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, olha o que ele fala: tem compaixão de mim. Ele pede para o mestre, para o Rabone, ter compaixão dele. E as pessoas não davam ele ficar quieto, e ele gritava cada vez mais alto, cada vez mais alto: Jesus, Rabone, tem compaixão de mim, olha eu aqui, olha para a minha miséria, olha para a minha necessidade. Meu querido, minha querida, não importa a sua dificuldade hoje, você clame pelo nome de Jesus, que ele vai ter compaixão de você. Peça ao Jesus misericordioso que ele tenha compaixão da tua miséria, da tua necessidade, e ele vai te atender. E para ele te atender, você precisa ter fé. Você precisa ter o dom da fé. Então peça o dom da fé, você vai conseguir muitas coisas pedindo ao nosso Senhor Jesus. E ele vai te conceder, ele vai te abençoar, ele vai te agraciar. A começar já é o dom da vida. O fato de estarmos vivendo, de estarmos com saúde, isso já é uma dádiva, um presente maravilhoso de Deus nosso Senhor, dado por Jesus Cristo a cada um de nós. E que nós assim possamos também ter compaixão das outras pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus fala: quando você faz um bem a este menor, a este que está sofrendo, é a mim que vocês fazem. Então nós precisamos ser misericordiosos como Jesus é misericordioso, termos compaixão como Jesus teve e tem compaixão de todas as pessoas que necessitam. E mais importante que isso, ele nos ama muito. Então precisamos também, evidentemente, amar uns aos outros, nos perdoar uns aos outros, vivermos em unidade. Que o Espírito Santo nos abençoe durante este dia. Peço que ele abençoe a você e toda a sua família, o seu trabalho, o seu estudo, tudo aquilo que você vai fazer, seja agraciado na graça do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um ótimo dia. Se você gostou desse vídeo, tem alguma pessoa que precisa ouvir um pouco dessa questão do dom da fé, de ter compaixão, de pedir sempre a Jesus, não desistir, pedir. Se alguém calar a sua boca, peça mais alto, faça igual o Bartimeu. Então, que nós possamos ter esse Bartimeu também dentro da gente, porque nós temos as nossas necessidades, temos as nossas dificuldades, precisamos das nossas curas espirituais, curas físicas, financeiras. Então, clame em nome de Jesus, peça que Jesus tenha compaixão e peça o dom da fé, pois ele fala: a tua fé te salvou. Amém? Grande beijo, compartilhe esse vídeo. Valeu!